Minha mãe foi trabalhar em uma casa que a mulher que trabalhava lá foi mandada embora. E como minha mãe era amiga da família, frequentava a casa, contrataram minha mãe para trabalhar no lugar da mulher. Com os 2 meses que minha mãe estava lá, deu uma dor nas pernas da minha mãe que endureceu as pernas da minha mãe e ela não suportava de dor. Minhas irmãs levaram minha mãe no médico, fizeram uma bateria de exames, não constatava nada. Trouxeram minha mãe para casa. Com 3 dias que minha mãe estava com as pernas travadas, morrendo de dor, ela me ligou: Gabriel, pelo amor de Deus, estou 3 dias sem andar, deu uma dor nas minhas pernas. Vem cá. Peguei minha esposa, entrei no carro, corri para a casa da minha mãe. Quando eu vi minha mãe chorando naquele estado, ela falou: ora por mim. Eu botei a mão nas pernas da minha mãe e eu comecei a gritar: Deus, abre o céu. Tu és Deus que cura. É minha mãe, Deus, que está nesse estado. Socorro. Envia anjo. Irmão, eu esvaziei o céu aquele dia numa oração. Imagine um crente pentecostal, estava eu aquele dia. Pense numa oração fervorosa, foi eu. Falei: em nome de Jesus, toda dor saia. Aí imediatamente, irmão, a dor continuou nas pernas da minha mãe. Não aconteceu nada. Eu olhei, entrei no meu carro, me senti um inútil na fé. Fui para casa. 7 dias depois, minha mãe me liga, chorando. Voltei. Quando eu cheguei, eu ouvi palavras que eu nunca vou esquecer. Ela disse: meu filho, chorando, a última coisa que eu queria era ficar pela mão dos outros. Eu não dou conta de ir no banheiro sozinha. Eu não dou conta de levantar para fazer meu café. Ora por mim. E eu orei, só que agora eu não estava tão pentecostal. Agora eu não gritei. Agora eu estava precisando, como diz o pastor Louro, do intérprete. O Espírito Santo é um intérprete da igreja. Porque eu só derramei lágrimas. Eu falava com Deus: Deus, minha mãe, Espírito Santo, intercede por mim, pela minha mãezinha agora. Cura minha mãe. Orei, chorei. E sabe o que aconteceu, irmão? Nada. Eu saí dali, falei: meu Deus, o que é isso? Os médicos não descobrem. Eu orei. Aí eu liguei para 2 amigos meus e falei: olha, bora fazer 3 dias de jejum pela minha mãe. Eles disseram: o que foi? Eu contei a história da minha mãe. Eles disseram: vamos, Gabriel, porque eu tenho certeza que se fosse a mãe de um de nós 2, você ia também. Eu falei: bora. Nós fomos para o Monte do Pessu. Lá tinha uma gruta, uma caverna. E nós entramos nessa gruta e ficamos 3 dias sem comer e sem beber nada, pedindo a Deus para que curasse minha mãe. E quando foi no último dia, era um domingo à tarde, eu lembro que eu ia pregar nesse dia. Eu falei para os meninos: bora tirar um cochilo e a gente vai embora para casa. Aí eu deitei, de repente eu acordei, mas os meus olhos não se abriram. Eu tive uma visão de Deus. A Bíblia diz que os jovens terão visões. Isso também é uma proposta do Evangelho. Aleluia. E eu tive uma visão de Deus. Eu me vi numa encruzilhada. Eu vi uma obra de macumba, uma garrafa de mel com os papéis escrito o nome da minha mãe dentro, e do lado uma bacia de farofa. E a mulher que trabalhava antes da minha mãe fazendo aquela macumba. Quando eu olhei, eu assustei. Mas de repente, eu não sei se tu é crente para crer nisso, mas eu sei que aqui tem crente espiritual. Eu vi descer um ser de branco, aproximadamente 3 metros, pastor Lorival, que eu não via o rosto, mas ele tinha uma espada na mão pegando fogo, e em forma de X ele fez assim na macumba e destruiu aquela macumba. Aí eu despertei. Eu chamei os amigos, eu falei: vamos embora. Deus deu a vitória. Contei a visão para eles. Eles: é de Deus.
Aí eu subi, irmão. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa a visão. Peguei minha esposa e fomos correndo lá para a casa da minha mãe. Eu falei: mãe, Deus me deu uma visão, foi uma macumba, mas a macumba já foi desfeita. Botei a mão nas pernas da minha mãe, orei, expulsei, falei: macumba, tu já foi desfeita, sai. Mas não aconteceu nada. Eu pensei: Jesus, o que é isso? Só que tem hora que a gente precisa de reforço. Irmão, se tem um povo que são necessários na igreja, são as irmãzinhas de círculo de oração, que muitas igrejas estão desprezando, por isso que estão falindo, porque essas irmãs carregam o peso espiritual da igreja nas costas. Liguei para a missionária Valdilene, que ela não é tão senhora assim, mas ela é uma irmã de ciclo de oração fervorosa, aquelas maranhenses enjoadas, só que a equipe dela é aquelas irmãzinhas do coque. Eu falei: Val, tem 15 dias aproximadamente que minha mãe não anda por uma dor nas pernas, assim. Eu orei, fiz um propósito no monte, Deus me revelou que é uma bruxaria, a bruxaria foi desfeita, mas eu estou orando e nada. Ela falou: me aguarde aí, eu vou reunir minha equipe. Ela convidou umas 3 irmãzinhas do coque e chegou lá em casa, pastor Lorival, na casa da minha mãe. Fizemos igual aquela mulher lá, entramos para dentro do quarto, enchemos o quarto de vaso e fechamos a porta. Aí começamos a orar. Aí Val disse assim: vamos cantar 3 hinos aqui, depois a gente ora mais. Aí ela começou a cantar 3 hinos que eu nunca vou esquecer na minha vida. O primeiro: comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Quando eu vejo alguns palhaços gospel, aleluia, criticando os hinos da harpa, é porque, irmão, eles estão endemoniados. E o diabo, ele não aceita os hinos da harpa, porque os hinos da harpa tem um sangue, e eles não resistem ao sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue nos torna mais alvo que a neve, o sangue põe demônio para correr, o sangue nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz: e eles venceram pelo sangue de Jesus Cristo. E nós somos mais do que vencedores, é pelo sangue de Jesus. Aí começamos a cantar o segundo hino: pelo sangue, somos redimidos sim. No terceiro hino, irmão, ela começou a cantar. Quem é assembleano da Gema e Raiz, com certeza conhece. Ela começou a cantar: pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, seu olhar de amor. Quando chegou no refrão, ela começou: o homem de branco está passeando aqui dentro do quarto. Irmão, aquelas velhinhas começaram a marchar, pastor Louro. Eu pensei assim: daqui a pouco uma vai pular em cima da cama da minha mãe. Quer ver? Aí Valdirene veio de lá marchando. E o que está escrito aqui na proposta do tema dessa campanha se cumpriu. Ela impôs as mãos na perna da minha mãe e disse: macumba desgramada, tu já foi desfeita, em nome de Jesus, saia. A minha mãe levantou marchando também naquele ambiente. Eu vou liberar uma palavra profética. Quando adoecer alguém na tua casa, que disserem liga para o SAMU, você vai dizer: calma aí, eu vou orar primeiro. Se eu orar e não acontecer nada, aí você chama o SAMU, porque eu creio que nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados.